pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula com a solução das questões do exame de suficiência CFC 01-2011, ocorrido em março. Essas questões todas que eu estou resolvendo em videoaulas estão postadas também em meu blog www.profmariojorge.com.br, onde vocês podem olhar mais detalhes e fazer seus comentários, colocar suas dúvidas, seus elogios, suas críticas, enfim. Fiquem bastante à vontade, entrem em contato comigo, estarei sempre à disposição para ajudá-los nos estudos. Vamos agora, nesta videoaula, tratar da questão 10. Essa questão 10 está relacionada à demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. Aqui diz: uma sociedade empresária apresentou no exercício de 2010 uma variação positiva no saldo de caixa e equivalentes de caixa no valor de 18 mil. Variação positiva no caixa de 18 mil. Então é o resultado final da demonstração de fluxo de caixa. Sabendo-se que o caixa gerado pelas atividades operacionais foi 28 mil, caixa gerado é 28 mil nas atividades operacionais, e o caixa consumido pelas atividades de investimento foi de 25 mil, então na atividade de investimento foi consumido 25 mil. As atividades de financiamento, então ele pede qual é o valor do fluxo das atividades de financiamento. Então aqui diz, primeiro, geraram um caixa de 21 mil, consumiram na letra B, consumiram um caixa de 15 mil, na letra C, consumiram um caixa de 21 mil, e na letra D, geraram um caixa de 15 mil. Bom, primeiro então, eu acho que a gente precisa entender um pouco como é a demonstração de fluxo de caixa. Eu não vou aqui ter condições de explicar como se monta a demonstrativo de fluxo de caixa, mas vou pegar o exemplo de um já montado e explicar um pouquinho como é essa visualização do fluxo de caixa. Primeiro que ele pode ser montado de duas maneiras, ou de dois métodos, por dois métodos, o método direto ou o método indireto. De qualquer maneira, utilizando um método ou outro, você sempre terá a demonstração do fluxo de caixa separado em três tipos de atividades: as atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamento. Toda empresa é constituída dessas três atividades. A atividade operacional é aquela que está relacionada com a atividade fim do contrato social, do estatuto. Eu tenho uma empresa para produzir e vender mesas. Todas as atividades diretamente relacionadas com isso serão as atividades operacionais e estarão no fluxo de caixa dessa primeira atividade aqui, atividade operacional, que vai ser o quê? Vai ser compra de mercadorias, pagamento de mercadorias, recebimento de vendas, pagamento de funcionário, pagamento de impostos, tudo aquilo que faz parte da operação principal. Em segundo, aqui nós temos a atividade de investimento. Investimento, basicamente, é a compra e venda de ativos imobilizados. Basicamente isso. É o investimento que a empresa faz para gerar a operação. E financiamento, nós estamos falando aqui de empréstimos, de entrada de capital, de pagamento de empréstimos, então a parte que financia as operações. O caixa basicamente vai ter entradas e saídas de atividades relacionadas à operação, atividades relacionadas a investimento, compra e venda de imobilizado, por exemplo, e atividades de financiamento, entrada de dinheiro por financiamento contraído no banco, ou saída de dinheiro e pagamento de financiamento, ou entrada de dinheiro por aporte de capital. Muito bem, então resta agora separar esses valores aqui da maneira como foi colocado no enunciado
e descobrir então qual é o valor da atividade de investimento. Desculpa, de financiamento, que é o que eles estão pedindo aqui. Muito bem. Então, voltando lá para o enunciado, né, os dados que eu tenho no enunciado são os seguintes. A variação positiva do saldo de caixa e equivalente de caixa foi no valor de 18 mil. Então, significa dizer que esse é o saldo que tem que ser apresentado no final do fluxo de caixa. Variação positiva do caixa. Então, eu vou partir de uma atividade operacional mais o fluxo da atividade operacional, mais o fluxo da atividade de investimento, mais o fluxo da atividade de financiamento. Vou voltar aqui o slide, lembrando aqui no exemplo, eu apuro aqui qual foi o fluxo da atividade operacional, porque eu vou ter entradas e saídas de valores. Depois eu apuro qual é o saldo da atividade de investimento, entradas e saídas de valores, recebimento por venda de imobilizado, pagamento por compra de imobilizado, é entrada e saída de dinheiro aqui, é fluxo de caixa. E a atividade de financiamento também apuro o saldo aqui. Com esses três saldos, então eu vou somar atividade operacional, saldo da atividade operacional, mais o saldo da atividade de investimento, mais o saldo da atividade de financiamento. E aí eu vou ter então a variação positiva ou negativa do meu caixa. Então, voltando aqui para as contas, a variação positiva eles disseram que é 18 mil. Então, eu já coloquei aqui. O caixa gerado pelas atividades operacionais é 28. Se foi gerado caixa, é porque ele é saldo positivo. Eu gerei caixa, aumentou o meu caixa. Então, eu tenho fluxo de caixa operacional 28 mil. A terceira informação, caixa consumido. Aqui está o segredo da questão. Consumido pelas atividades de investimento foi de 25 mil. Se gerado quer dizer saldo positivo, consumido quer dizer saldo negativo. Então eu tenho que colocar aqui fluxo de caixa investimentos negativo em 25 mil. E eles pedem então qual é o fluxo do caixa de financiamento, que é onde tem a interrogação. Dessa maneira agora, a solução é só matemática. Se eu tenho 18 mil como saldo, tenho um saldo aqui que é 28, o outro que é negativo em 25, então eu fazendo uma conta contrária, pode ser, 18 mil mais os 25 menos os 28, vai dar 15. Então o fluxo de caixa financiamento é positivo em 15. Se é positivo em 15, quer dizer que a atividade de financiamento gerou caixa de 15 mil. A resposta então é a letra D. Geraram caixa de 15 mil. Eu coloquei a observação aqui, seria mais ou menos uma dica, né? A interpretação importante para a solução dessa questão é quanto aos termos utilizados. Quando o autor menciona caixa gerado, devemos interpretar como saldo positivo, porque gerou caixa. É positivo isso, que é o caso das atividades operacionais. Quando o autor menciona caixa consumido, devemos interpretar como saldo negativo. Se consumiu, saiu, é negativo. Caso das atividades de investimento. Então, está aí a solução. Se você tiver mais alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara, por favor, entre lá no post, no blog, e faça seu comentário, coloque sua dúvida, e faça aí a observação que você achar conveniente. Ok? Muito obrigado, e até a próxima videoaula. Bons estudos!